Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Next stop, the Twilight Zone. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 79 da série. No geral, episódio número 14 da terceira temporada. 5 personagens em busca de uma saída. Esse episódio, Marcos, ele é um episódio de Natal. Ele foi ao ar originalmente em 22 de dezembro de 61. Isso não deixa de ser curioso, porque esse é um episódio que ele tem assim uma vibe, né, filosófica, um tanto quanto perturbadora. É um episódio que eu acho maravilhoso, né, já vou falando. Dirigido ali pelo Lamont Johnson. O roteiro é do Rod Serling, baseado num conto do autor chamado Martin Pital, que era um jornalista. O nome era The Depository, que ele, na verdade, não é um conto publicado dele, né? Mas ele acabou vendendo esse conto para o Rod Serling. Ele encontrou o Rod Serling num comício, né? Apresentou para ele. Rod Serling achou interessante e falou para ele apresentar para o Buck Houghton, né? Que é o produtor da série. E tem uma coisa interessante também, esse nome, 5 personagens em busca de uma saída, é inspirado numa peça de teatro do Luigi Pirandello, de 1921, que é 6 personagens em busca de um autor. É uma peça muito curiosa e experimental, sabe? Que é uma peça que hoje em dia chamamos de teatro do absurdo, né? A história é mais ou menos assim. Há uma trupe de atuação que acaba sendo interrompida por uma família, né? Que é pai, teada, mãe, filho, um menino e uma criança pequena. Eles estão buscando um autor para terminar a história deles. Então é uma peça interessante, não a conheço, mas achei muito curiosa. Também tem inspiração numa outra peça de 44 chamada No Exit, uma peça que foi interpretada no Teatro de Paris. Essa peça é uma peça existencialista do Jean-Paul Sartre, né? E é uma representação da vida após a morte, em que 3 personagens, pessoas falecidas, estão todos trancados em uma sala, mobiliada ali no estilo do Segundo Império Francês por toda a eternidade. E ali tem uma história, ali uma personagem lésbica, tem uma outra personagem que ela é atraída somente por homens viris, né? Então são peças interessantes, mas você vê que é uma história muito curiosa, né? Sim, é uma história muito interessante. Se a gente pensar que a gente pega o especial de Natal, se eu não me engano, da temporada anterior, né? Que era Night of the Meek, não é isso? Isso, A Noite dos Mansos. E ele tem uma história muito clara, né? Em relação a esse clima natalino, de você ter bons sentimentos, explorar generosidade, enfim, empatia e tudo isso. Ela é uma história que ela tem elementos fantásticos, mas ela tem uma mensagem muito clara e muito natalina. Obviamente, embora tenha um tom meio triste também, de crítica social. Já aqui, é uma obra muito aberta. Você tem filosofia, discussões existencialistas, um plot twist muito interessante que pode estar relacionado com o elemento fantástico ou não. Enfim, gera muita discussão, o que essa história realmente significa. E, claro, ela tem alguns elementos do que você citou, do que é chamado do teatro do absurdo. As pessoas estão presas em situações das quais elas não podem sair. São situações nonsense, você não sabe como você foi parar ali, como você vai conseguir sair daquele negócio. Tem muita sensação de claustrofobia e de uma situação que rompe os limites da lógica também.
E como o ser humano, né, que é um ser racional e vive uma vida mais ou menos controlada, se vê diante de absurdos que são quebras da lógica, inversão total do que é a realidade. Como é que fica o ser humano nisso? Isso ajuda a levantar questões que discutem o que é a condição humana, né? E é justamente e não dá, ela levanta questões sem responder. Quem tem que responder é o público, e é muito o que esse episódio pretende. Isso é muito corajoso, inclusive para a TV dos anos 60, né? A TV do horário nobre. Nossa, e você tem uma total quebra assim de expectativa, né? Pois é, como você falou, no outro ano foi um episódio de Natal, cheio de sentimentos maravilhosos. O homem que sonha em poder ajudar a comunidade dele, e magicamente começam a sair presentes do saco, né? Que era um saco com latinhas que era jogado no chão, porém aquele saco mágico faz com que ele consiga presentear as pessoas, né? Isso é muito bonito, né? Até no final, inclusive a gente falou até do remake, né? É muito bonito o episódio. Esse episódio ele deixa, na verdade, uma angústia, né? E se você para pensar no que o Rod Serling fala no começo, e pensar na época que a gente está vivendo, pandemia e tudo, nossa, gente, eu até uso esse GIF, já publiquei ele várias vezes na internet, né, que o Rod Serling tá falando uma frase assim, sem lógica, sem razão, sem explicação, apenas um pesadelo prolongado em que o medo, a solidão e o inexplicável caminho de mãos dadas pelas sombras. É muito, né? Essa introdução do Rod Serling, né? Tá muito... Quando você... Até se você tirar toda essa questão de teatro do absurdo, Samuel Beckett, Esperando Godot e tal, você consegue assistir o episódio porque os personagens são absolutamente encantadores e todos os diálogos, né? Eles são inacreditáveis, porque falam que esse conto aí do Marvin Pitta, The Depository, ele era um conto curto. Diz que o Rod Serling colocou várias frases inteiras, assim. Ele fez uma adaptação primorosa, sabe, do conto dele. O Serling, o forte dele eram os diálogos, né? São... Sim. As falas dos personagens nos episódios de Além da Imaginação são memoráveis, maravilhosamente bem escritas, elas são muito evocativas, são muito preenchidas de significado, questionam a natureza humana o tempo todo. E se você pensar, se a gente for pensar, a própria natureza da série Twilight Zone tem a ver com muito essa questão do absurdo. Ela coloca realmente as pessoas diante de situações fantásticas, situações que fogem completamente da realidade, e se elas têm esse lado da diversão, da fantasia, por outro lado, elas também sempre colocam algumas questões ali da condição humana. Sempre foi o norte do Rod Serling, né? Até isso diferencia um pouco ele dessa coisa, porque o teatro do absurdo, ele era muito desconstruído também. Ele queria desmontar o sentido das coisas. O Serling, ele ainda está ligado a uma busca, uma investigação sobre qual é o sentido da vida humana, né? E isso está presente no episódio. Os diálogos, eles são menos calcados num absurdo, numa desconstrução, e mais mesmo nas pessoas presas num dilema que elas têm que resolver, né? Isso é muito interessante, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois da sinopse, depois da gente falar do que se trata o episódio, na verdade, né? Sim, sim. Olha só, tem uma coisa interessante para você que está nos acompanhando. Você provavelmente já escutou falar que o filme Kubo, ele é inspirado nesse episódio da série. E é verdade isso, né? Tem até uns outros filmes, tem o Fermat's Room, de 2007, que é um filme espanhol também, que é questão de matemática. O Kubo é um filme de 97. E é engraçado que eu fiz a revisão dia desses. Eu peguei, tem esse Pluto TV, que aliás recomendo, gente, que é muito legal. Tem vários filmes de terror, você não precisa fazer cadastro, fazer login, fazer nada, e você consegue acessar uma quantidade legal que os caras têm de filmes de terror, de diversos gêneros, sabe? Então é interessante, vale a pena. Mas esse filme, na revisão, ele ganha muitíssimo. É um filme inacreditável, que é justamente, que gira ali em torno de 5 pessoas em um lugar surreal, que é na forma de um cubo, que chegaram ali, né? E não sabem como chegaram ali. Só que eles precisam descobrir como precisam escapar, e você vai ter, inclusive, vai poder analisar
a personalidade deles, o que eles são capazes de fazer para poder sobreviver. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas olha... E é interessante também, né, Marcos? Vale a pena colocar aqui também que recentemente teve aquele filme que estava na Netflix, O Poço, que eu acho que tem uma pegada muitíssimo parecida, com a diferença que você escolhe estar naquele local, né? Porém, ali uma coisa de sentimento de solidariedade e empatia, né? Que disso depende você se alimentar, né? A gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso depois. Mas olha só, esse episódio, gente, um episódio que saiu em 61, sabe, pra televisão, ele é absolutamente ousado, né? Pra época dele. Eu sei que a gente tá se repetindo, mas porque a gente no episódio passado nós falamos sobre cinema mudo, mas cara, é quase que inacreditável, né, Marcos? Se você para pra pensar, o que o Rod Serling tava fazendo pra televisão. A gente já tinha comentado antes várias vezes, nessa terceira temporada, ele estava se sentindo muito mais seguro. Já tinha 2 temporadas em que o sucesso da série se estabeleceu, havia uma confiança da CBS no trabalho dele e no retorno que eles tinham com os anunciantes. Nunca deixou de ter um certo controle, uma certa censura, a gente sabe disso, mas ele se sentiu mais seguro para tentar coisas que tinham mais a ver com ele enquanto criador, ser mais autoral e ousar bastante. E acabou gerando esses episódios que a gente não tem como classificar, a não ser como ousados, né? Para começar. Porque você tá apostando primeiramente na inteligência do público, né? Isso é muito legal, né? Você vai ter as personalidades das pessoas conversando e elas tentando, na verdade, ter um desfecho para aquela dúvida que elas têm, por que elas estão ali, né? Mas vamos falar sobre isso. Esse episódio também tem uma coisa interessante. Tem aquele episódio de After Hours, sabe? Que é aquele da mulher que ela tá numa loja de departamentos, né? E ela começa a ver que os manequins falam com ela. É uma história um pouco de terror, história do Douglas Reis, que a gente adora. Então as pessoas costumam comparar, tá? Com esse episódio aqui, mas eu acho que tem várias diferenças. Sim, tem a questão de confusão, de você ter depois aquele plot twist, que você vai descobrir tudo de uma vez só, mas eu acho que existe um pouco de riqueza também nesse episódio, né, nesses personagens, nesse negócio de eles serem, é uma característica inclusive do teatro do absurdo, né? Você vai ter ali o palhaço, o vagabundo, a dançarina de balé, o tocador de gaita e aí chega o major do exército por último. Então é interessante, né, você ter 5 personalidades improváveis assim que vão se encontrar, né, e elas têm já um background, né, que elas não recordam totalmente, né, mas é interessante que vai ser colocado ali para o espectador. Sim, como você mesma falou, você tem essa coisa dos personagens que são meio que eles trabalham em cima de estereótipos e de certa maneira você tem um pouco disso. Você tem a bailarina que ela é doce, né, delicada, você tem o major que é um cara muito proativo e com um senso de liderança, você tem o palhaço que ele questiona tudo, tira sarro de tudo, ironiza tudo, você tem o vagabundo que é um cara que tá ali tem uma aceitação, né? Ele é um cara resiliente que aceita o destino com uma certa facilidade, né? E você tem o tocador de gaita de fole, que é um cara assim, ele também aceita as coisas, mas ele meio que tá tão deslocado, né? Ele não sabe que ele segue o fluxo das coisas ali, né? E os atores, o que a gente pode falar sobre eles? A Susan Harrison é uma atriz que ela trabalhou basicamente na TV, ela teve uma carreira curta, né? Ela entre 56 e 63 e participou de várias séries de televisão, do Alfred Hitchcock Apresenta, por exemplo. Enfim, teve o Bonanza, mas ela teve uma carreira curta na televisão. Ela teve teve algumas discussões ali, porque olha só essa questão da mulher, né, no audiovisual, queriam pagar menos para ela, né? Não, eu achei isso muito interessante também, eu pesquisei, e ela ganhou no final, né? Ela teve um embate, inclusive, com um ator que você não comentou, que é o William Windle, né? Que ela teve várias discussões com ele, né? E parece que estava tendo uma lance ali dos caras realmente quererem pagar menos para ela, né? Você vê que não é de hoje essa luta das atrizes, então, né? Sim. Aí nós falamos, tem o William Windle, ele era um ator de teatro,
importante, um cara que interpretou peças importantes, inclusive peças de Shakespeare, entre outras. E aí, já nos anos 60, ele se tornou mais um ator. Ele teve uma participação também no cinema, né? Durante um tempo, um ator também de papéis coadjuvantes, mas nos anos 60 ele migrou para televisão, nos anos 60 e 70, aparecendo em virtualmente tudo que é série. Como ele era um ator muito capaz, um ator com uma formação muito sólida de teatro, ele se deu muito bem na televisão, fazendo papéis de todo tipo em séries de sucesso. Um ator que ele era muito requisitado. Não, e ele participa também num episódio da 4ª temporada chamado Miniatura. Isso. Participa também do Night Gallery. Aí a gente tem o palhaço, ele é vivido pelo Murray Matheson. E também é um cara que tinha uma carreira no teatro. Ele é australiano e também depois uma carreira no cinema. Participou, além desse que nós já falamos, ele participou da Nau dos Condenados, né? Um filme também muito famoso dos anos 50. Do The Twilight Zone, o filme. Ele participa do remake do Kick the Can, do George Clayton Johnson. Isso. E também nos anos 60 ele tem muitas e muitas participações em séries de TV. Nos anos 60, 70, 80, enfim, ele tem participação nas Panteras, por exemplo, Havaí 5-0, só para citar, né, séries que são famosas e que passaram na televisão brasileira, inclusive. Né? Ele participou da série do Agente da Uncle e depois no spin-off A Garota da Uncle, por exemplo. Eu acho que o personagem dele, né, que é o do palhaço, é um dos personagens mais fantásticos assim, do episódio. Né, porque é ele que vai ficar com o sarcasmo dele, né, provocando o Major, né, e questionando. É muito legal. Eu gostei muito do papel dele como palhaço. Ele não é apenas um palhaço, ele além de ele interpretar bem essa figura, né, do clown, ele é um clown, um palhaço crítico e que ele desdenha das suas ideias, das suas motivações e das suas opiniões. Ele põe em xeque. Isso é muito bacana, essa atitude confrontadora que ele tem contra o personagem do William Windle, que é o militar, que tem essa coisa de liderança e de imposição. Né? Então eles têm uma dinâmica muito bacana os dois, né? Uma outra última curiosidade sobre o elenco, você tem o cara que faz o tocador de gaita, né? Que é o Clark Allen. Ele também tem uma carreira curta na televisão, fez alguns poucos papéis, mas ele era um cara que ele era músico, cantor, historiador, pintor, escultor, fazia modelos, era linguista, era comerciante, enfim, o cara era uma pessoa de trocentas mil qualidades e talentos. Era muito incrível a quantidade de áreas em que esse cara atuava, sempre bem sucedido nelas. E entre outras ele também era ator. Né? Sim. E caramba, se tem uma coisa que tem que falar também é o mérito do diretor, né? O Lamont Johnson. Muita gente considera esse um dos melhores episódios também da série. O pessoal gosta demais. E é uma espécie de proeza também na questão de iluminação, porque você vê que eles estão num cenário circular, né? Aquilo foi bem difícil para iluminar. O jeito que algumas cenas são feitas ali, que você tem as filmagens assim como eles estando empilhados, né? Um acima do outro. Então diz que foi bem complicado fazer a filmagem nesse local e as cenas foram difíceis, né? Então você vê que, apesar de ser um cenário pequeno, né, com aqueles personagens, o Lamont Johnson, o fotógrafo, o iluminador, o pessoal arrebentou a boca do balão, né? O George T. Clemens, que é o diretor de fotografia nesse episódio e em vários episódios clássicos, ele era um grande solucionador de problemas. O roteiro pedia algo que era difícil de ser filmado, os diretores, quando o Clemens estava presente, podiam contar muito com a ajuda dele, e foi o caso desse episódio. A hora de iluminar as cenas, você precisava esconder algumas coisas, ele usava muito a penumbra nesse episódio em alguns momentos. Tem uma hora que eles estão tentando escalar esse paredão que impede eles de ver o que tem do outro lado. A cena, na verdade, que eles estão escalando, ela é filmada deitada, né? Uhum. Mas naqueles episódios do Batman, né? Eu lembro que até comentei contigo assistindo, falei, lembra que aqueles episódios da série Batman antiga, né? Eles subindo o prédio, assim, que eram cenas que você via que, na verdade, estava virada, né? A perspectiva, né? Sim, e ele usou muito essa coisa de enganar o olhar da gente com a perspectiva falsa, né?
E isso foi muito ajudado pela iluminação, pela maneira como ele colocou a câmera, o George T. Clemens e o diretor Lamont Johnson. Tem muita câmera subjetiva, né, nesse episódio. A câmera ela tá mais livre, ela passeia um pouco pelo local, ela aborda os atores e a atuação deles de uma maneira mais livre, com uma variedade maior de movimentos, aproximações e distanciamentos, que acaba servindo muito para o episódio. Ele pedia mesmo um trabalho de câmera mais inventivo e mais solto. E assim foi feito e funcionou muitíssimamente bem. O tom do episódio nunca é errado, né? Eles não deixaram a peteca cair, porque esse episódio ele podia muito bem dar errado. Se as atuações não tivessem nos trinques e toda a linguagem usada no episódio, a linguagem audiovisual, não encaixasse direitinho, poderia gerar humor involuntário, cair no ridículo ou entediar o público, mas o episódio ele mantém uma outra coisa interessante da gente falar. Ao mesmo tempo em que os diálogos geram questões de discussões filosóficas, questões sobre a natureza humana, sobre a condição humana, o suspense, que a gente quer saber o que vai acontecer, o que tem por trás desse muro, né, desse local onde eles estão presos, se eles vão conseguir sair ou não, esse suspense é mantido até o último momento onde você vai ter o tal plot twist que a gente vai falar mais pra frente. Então o episódio funciona muito bem nesses dois níveis. Mantém a nossa atenção e a nossa expectativa para o que vai acontecer e mantém a gente também muito interessado na discussão sobre a natureza humana que os diálogos trazem. E isso é ajudado também pela atuação, principalmente dos três atores que a gente falou, que tem mais tempo de tela, que é a bailarina, o major e o palhaço. Tá certo, né? Hoje é a minha vez de falar a sinopse, né? Vamos lá. Nós temos então um major uniformizado do exército americano. Ele acorda e ele se encontra preso dentro de um grande cilindro de metal, onde ele vai encontrar um vagabundo, uma dançarina de balé, um gaiteiro, né? Coloca-se aqui um gaiteiro, mas é um tocador de gaita de foles, e um palhaço, que ironicamente parece ser o único entre todos que está raciocinando mais. Todos eles têm diferentes teorias sobre a sua presença ali, embora admitam que nenhuma delas seja realista. Eles também não se lembram de quem são ou de como caíram nessa armadilha, e não parecem ter necessidade de comida ou água. O major, sendo a última pessoa a chegar, é o mais determinado a escapar, e ele é informado de que não há como romper ou escalar o cilindro. Por fim, ele vai sugerir um plano para escapar: formar uma torre de pessoas, cada um sobre os ombros da outra. No entanto, a dançarina no topo da torre ainda está alguns centímetros abaixo do topo do cilindro, e um som alto e estridente sacode o cilindro de tempos em tempos e vai jogar todos os 5 ao chão. Então você tem mais ou menos do que se trata, de uma maneira muito básica, né? A história. Claro que isso tudo, grandes diálogos ali sobre a vida, sobre quem eles são, por que eles estão ali, né? As brincadeiras do palhaço, né? Como o Marcos mesmo estava falando, né? É um episódio que ele se propõe a analisar esses personagens, né? Eles se autoanalisarem, né? Porque, como o Sérgio falou, não tem lógica, não tem explicação, né? É apenas um pesadelo prolongado, eles não sabem quanto tempo estão ali, e só tem uma certeza: de tempos em tempos o sino vai tocar e tudo vai tremer. Uhum. Exatamente. A gente fica nessa é angustiante até certo ponto a dúvida que toma conta da gente sobre o que vai ser o destino dessas pessoas, né? Quem os colocou ali, por que eles estão ali, eles vão conseguir sair dessa situação ou não, mas isso é a vida, né? A gente sempre se pergunta, por que eu estou fazendo aqui, né? Quem me colocou nessa vida que eu tenho, por que eu fiz essas escolhas, eu consigo sair da minha vida, ter outra vida se eu quiser ou não? Para mim, as perguntas que são feitas nesse episódio, nenhuma delas é muito estranha. Todo mundo vai fazer essas perguntas para si mesmo em algum momento da sua existência, né? Os personagens, eles estão numa situação que geralmente todos nós estamos, né? Volta e meia presos em situações que a gente não pode controlar e não pode sequer compreender, né? É por isso que é interessante assistir esse episódio numa época como essa, né? Porque nós estamos presos, inclusive, numa situação assim. A gente está vendo o mundo cada vez mais refém, por exemplo, da pandemia, né? E a gente está preso também, ou deveríamos estar, né? Se pudéssemos, né? Já que, não sei vocês, eu sou uma pessoa que trabalha, eu saio para trabalhar. É uma história também sobre desesperança, né? Quando a gente vai falar sobre o final, mas é uma história sobre isso.
Então é interessante, né, ele colocar uma história como essa, né, no episódio de Natal. E chega a ser melancólico, né, aquele personagem da bailarina. Eu lembro do Major também, quando ele fala assim, todas as coisas que ele fica sugerindo, eles já tentaram. Mesmo eles não tendo noção de quanto tempo eles estão ali, eles sabem que já tentaram tudo, né? Então é por isso que o palhaço fica instigando ele, falando pra ele, sério que você vai fazer isso? Você acha que nós não fizemos, né? É tipo assim, né? Aquele gênio. Você acha que nós não tentamos fazer isso? O Serling propôs essa reflexão, né? Filosófica, né? Sobre a questão humana, né? Sobre o sentido da vida. Sim, e interessante, né? Porque quando chega esse novo personagem ali, que é o Major, apesar das pessoas falarem pra ele que já tentaram, que não tem jeito, ele insiste, e realmente essa insistência dele vai acabar movendo os outros personagens a tentarem mais uma vez, e realmente algo vai acontecer, né? Isso, né? Porque eu tava comentando que eles vão começar, né? Depois de vários diálogos, a pensar nisso, por sugestão do Major, né? Falar assim, vamos todos nos empilhar, e eles vão de maneira temerária, né? Como a bailarina não alcança, aí eles vão utilizar, começar a utilizar um pedaço de roupa, né? A espada do Major, né? Para tentar chegar ao final daquela pouca distância que faltou. E vai inverter a ordem. Aí, no caso, vai ficar então o Major lá em cima. E aí, né, você vai ficar... É uma história muito interessante, que ela é tensa, né? Porque você fica querendo saber, caramba, que espécie de história é essa, né? É uma coisa alienígena, eles estão... foram abduzidos de alguma maneira, e aí você vai ter o desfecho da história. Tem gente que acha que isso é um balde d'água, né? Tem gente que fica furioso, porque acha, nossa, vocês estavam com os diálogos tão interessantes, essa questão humana, né? Quem sou eu, né? Qual é a minha história? E de repente você tem o final, tchan, 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 que eles descobrem que eles estão, na verdade, dentro de um tubo de metal, sim, mas eles são bonecos. E isso é uma porrada, né? Você tem a menina, a criança que pega o boneco do chão, que é o Major, que cai. Aí você vê que tem uma mulher ali que parece tipo do Exército da Salvação, sabe? E ela tá recolhendo bonecos para poder presentear crianças carentes. E ela de vez em quando vai lá e sacode o sino. Ela vai e sacode o sino. E é esse sino que faz com que eles tremam todos lá dentro, né? Que o barulho é muito alto. Isso é muito interessante. Isso é um tremendo plot twist, né? Se você parar pra pensar. Eu sei que tem gente que pode até não gostar, mas eu acho muito interessante, né? Esse plot twist. E tem uma curiosidade. Aqueles manequins, porque depois você vai ter a cena voltando, né? Que a menina, que é a filha do produtor do Buckhalter, inclusive a menina, a moça fala, pode jogar de volta. Aí o boneco caiu no chão, na neve, mas pode jogar de volta. Aí quando joga, estão todos os bonecos no chão, mas não são bonecos, na verdade. São manequins em tamanho natural. Embora esteja acreditado a William Tuttle, esses bonecos, na verdade foram feitos pelo Charles Scran, né? Que ele que construiu aquelas máscaras do The After Hours, né? E tal, tem aquelas fotos. Então você vê que são manequins, né? Que mandaram fazer justamente para ser bem parecidos com os atores, né? De cena. Então você tem aqueles personagens que são bonecos, que na verdade são manequins de tamanho natural. Então isso é mó legal, né? Uma coisa mais interessante. É um final totalmente, ou seja, eles vão continuar revivendo a mesma situação até o próximo boneco, né? Cair naquele tubo, enquanto ninguém for pra mão das crianças. É um Toy Story do horror, cara. Sim. Se a gente for pensar nisso, talvez de maneira distante, mas influenciou Toy Story, né? E se a gente for pensar, Toy Story indiretamente é influenciado pelo teatro do absurdo. Olha só. Tá pensando o quê, né? Quando você vai pesquisar. Mas é muito curioso esse final e você sabe, e você entende, porque você já teve toda essa trajetória deles, que eles vão continuar ali, né? Por quanto tempo eles não sabem, porque eles não fazem a mínima ideia, até o próximo talvez chegar e começar a falar, vamos fugir, né? Ficar que nem o Major, desesperado, vamos fazer alguma coisa, por que vocês estão assim parados, né? Então é um episódio muito interessante, gente, é realmente instigante. Eu mesmo não me sinto nem preparada para falar muito sobre o teatro do absurdo, apesar da gente conhecer um pouco disso, porque bem ou mal a gente falou já sobre Fernando Arrabal. O Fernando Arrabal, Alejandro Jodorowsky, então a gente conhece um pouco dos trabalhos
desses diretores, desses autores, e você acaba tendo uma certa... Você acaba conhecendo um pouquinho mais sobre isso, entendendo como é que funciona a dinâmica, né? Eu gostei demais. Eu também. E, na sua opinião, qual seria o ponto alto ou algum ponto baixo que o episódio tenha? Caramba, esse daí, gente, eu não tenho ponto baixo, não. Acho o episódio inacreditável. E ele tem tudo certinho, é que nem você falou. A metragem dele é certa, pra não te deixar enfadado, né? Talvez os personagens começassem a parecer desinteressantes se fosse um episódio de 1 hora e meia, um filme, sei lá. Tanto que para filme depois surgiram coisas que são provenientes dessa espécie de material aqui, que sim, aí souberam explorar por mais tempo, colocando outras temáticas, o terror, né? Então, eu acho fascinante. Para mim não tem ponto baixo. E você? O que você achou? Tem ponto alto, baixo? Eu acho que eu gostei de tudo, não vou colocar nenhum ponto baixo, mas o ponto alto para mim são os diálogos que o Rod Serling inseriu na história original e deu uma outra dimensão, né, para esse conto. Gostei demais também. O Murray Matheson, né, que faz o palhaço, ele dá um show de interpretação. Muito bom episódio. E aí, a gente tem uma recomendação de filme ou série para o nosso ouvinte querido aqui, para ele pegar um material também interessante para assistir? Eu vou roubar como sempre, né, porque senão não tem graça. A gente falou rapidamente sobre essa coisa da influência do teatro do absurdo e um movimento próximo, né, meio que derivado e meio que irmão do teatro do absurdo é o movimento Pânico, do qual fazem parte o Fernando Arrabal, como você falou, o Roland Topor e o Alejandro Jodorowsky. Nós temos no nosso querido site 2 podcasts. O número 53 é sobre os filmes do Fernando Arrabal, e o número 28 é sobre os filmes do Alejandro Jodorowsky. Não deixem de escutar. Fizemos esses 2 podcasts com muito carinho, porque são 2 autores que a gente gosta demais, 2 diretores que a gente tem muita admiração e que eles têm um trabalho interessantíssimo e muito fora da curva. Então, eu convido vocês a escutarem esses 2 podcasts e, se vocês se interessarem, assistirem aos filmes desses caras, que vai ser uma experiência para vocês não saírem os mesmos, com certeza. Eu posso dizer tranquilamente que os filmes do Jodorowsky mudaram a minha vida e a minha perspectiva em relação ao cinema, sabe? São desafiadores, assim, não é que é cabeçudo, sabe? Mas te impele a uma reflexão, sabe? Isso é muito legal, sobre violência, sobre o que é o mundo. E são emocionantes, né, Jodorowsky. A gente gravou também, porque nós temos amizade com o pessoal do Podcast, nós gravamos sobre o Santa Sangre, do Jodorowsky, lá, que é um dos filmes sensacionalmente lindos do Jodorowsky, assim, que fala sobre artista circense, sobre diálogo, violência. São filmes bem, né, Marcos, bem legais. Uhum. Para completar, toda essa estética do absurdo, que é explorada também nesse episódio, um dos grandes influenciadores do teatro do absurdo também, do chamado teatro do absurdo, é a literatura do Franz Kafka. Mas eu não vou indicar nada do Kafka. Para mim, no cinema, quem conseguiu chegar muito perto do efeito que esse teatro do absurdo tem no público, no cinema, para mim, é o Andrzej Zulawski, num filme específico chamado A Terça Parte da Noite. É um filme absolutamente terrível, sobre um homem preso numa situação que parece não ter saída, apesar dele buscar desesperadamente sair dessa roda viva em que ele entra, né? E meio que a realidade também está alterada, o espaço, o tempo, e enfim, é um filme muito interessante, muito perturbador. Ele tem completo no YouTube com legenda, tá? Para quem quiser assistir, tá fácil ter o acesso. É uma experiência perturbadora, mas que vale muito a pena. Muito legal, muito legal. Eu vou me manter firme aqui ao que eu tinha falado antes. Eu vou recomendar o filme Cubo, para quem não viu, né? Esse filme de terror, ficção científica, que é do Vincenzo Natali. Esse filme vai girar em torno ali, de 5 pessoas que estão presas em um lugar. É um lugar bizarro, surreal, em forma de cubo. Não sabe como chegaram lá. Elas acabam tentando escapar e acabam descobrindo que, na verdade, tem mais de 17 mil cubos
cada um deles tem armadilhas potencialmente letais. Esse é um filme que tem a questão da matemática, tanto que mais pra frente vai ter esse filme espanhol também, que é o Quarto de Fermat, né, de 2007, e também vai ter a questão da matemática, mas eu acho que o Kubo... Não assisti ainda esse filme espanhol, recomendação do nosso amigo Douglas, viu? Quer dizer que deve ser interessante com toda certeza, mas eu não vi ainda, mas parece que é uma coisa mais de matemática. O Kubo aqui de 97 ele tem a matemática, porque tem uma personagem que ela vai descobrir que através da matemática eles conseguem percorrer esses espaços, aí tentar descobrir quais são os quartos que são mais perigosos, né? Quais são os cubos mais perigosos. E tem uma curiosidade, isso eu não sabia, achei tão interessante, né? O filme ele fala de isolamento, de claustrofobia. Esse filme Kubo, ele, claro, está relacionado a esses sistemas prisionais, né? Penitenciários no mundo inteiro. E os personagens, Marcos, eu não sabia disso, eles têm nomes de prisão. Sabia disso? Eu não sabia. Interessante. Eu achei maravilhoso quando eu descobri. Tem um personagem que é chamado Kazan, que é um moleque que é meio tem um problema lá, não sei se é deficiente. E diz que é o nome de uma prisão na Rússia, que era justamente para prisioneiros com problemas de saúde mental. Tem um personagem que é o René, que é uma espécie de mentor, né? Que é o nome de uma prisão na França, que foi pioneira em muitas das políticas carcerárias. Tem um personagem Quentin, que é o detetive, que é o nome de uma prisão conhecida por sua brutalidade. Tem a personagem Holloway, que é o nome de uma prisão feminina na Inglaterra. Tem o Alderson, que também é o nome de uma prisão onde isolamento é uma punição comum. Tem um personagem Leavenworth também, que remete a um conjunto de regras matemáticas, chamada Living, né? E uma prisão que pertence ao mundo corporativo Worth, né? O cara que é contratado ali como arquiteto, né? Então é um filme sensacional. Se você já assistiu, recomendo que você faça a revisão, porque vale muito a pena, gente. Ele é realmente mencionado ali como um filme que foi inspirado nesse episódio de Imaginação. Então, e tem outra curiosidade também rapidinho, que tudo na verdade foi filmado num cubo apenas. Só que o que os caras fizeram para dar a impressão que eram outros locais? Eles ficavam movendo, né, a porta, mudando o lado da porta, mudando as cores também, né? Então na verdade é tudo um cubo só. Pois é, esperto também, né? Uma maneira esperta de acabar gastando menos para ter o efeito que você quer, né? Exatamente, muito bom. E claro, o filme O Poço também, gente. Quem quiser assistir, e eu adorei esse filme. Eu sei que como causou muito hype, né? Tem gente que não gosta, né? Fala assim. Eu acho que tem gente que não gosta das coisas quando causa hype, na verdade, porque o filme é muito bom, né? Então, é de um diretor chamado Galder Gastelum-Urrutia, né? Então é um filme que está disponível na Netflix e ele é cheio de significados e muito interessante, tá? Então é isso, gente. A gente vem chegando aqui no final de mais um podcast. Então dessa vez eu vou escolher a música, e a música que eu escolho é Home by the Sea, do Genesis. É uma música que tem esse negócio de você não saber o que está acontecendo, onde você está. Então tem a confusão, né? Então vale a pena. É uma música que é muito legal, né? Genesis é muito bom. Então vale a pena escutá-la aí no nosso MP3, que fica disponível lá no nosso site, tá? masmorracine.com.br. Curtam aí. A gente chega ao final de mais um podcast agradecendo a sua presença, por nos acompanhar nessa revisão da série clássica Além da Imaginação. Deixo para vocês aqui os nossos links da nossa página no Facebook, @masmorracine, a nossa página de fotos da série clássica, que é The Twilight Zone Behind the Scenes. Estão todos os links aí dentro da publicação. O nosso perfil no Twitter, que é @masmorra_cast. No Instagram, nós temos o perfil @masmorracine, com curadoria do nosso amigo William Funchal. Então não deixe de seguir a gente no Instagram. Nós temos também o nosso perfil de colaboração. Se você puder nos ajudar, seja nosso padrinho ou madrinha, acessando o Padrim ou Colabore aí, e ajude para que o nosso trabalho continue nessa internet, falando sobre a série, falando sobre material interessante. E a gente vai ficando por aqui, deixando um abraço para você, se cuide, e a gente se encontra no próximo episódio sobre a série Além da Imaginação. Fiquem bem. Beijo, tchau.